eu gostaria de então compartilhar com você esta palavra, baseado então nessas 4 sementes. Antes eu quero ler com você Lucas, capítulo 5. Se você não tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar pelo multimídia, tem também aí o texto para você. Se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar pela sua Bíblia. Antes de eu começar a leitura, eu gostaria que você entendesse bem algo que eu quero falar para você. A grande estratégia de Satanás para a vida da igreja é fazer com que ela não entenda a palavra. A grande estratégia que Satanás ele tem para a vida da igreja é que a igreja não entenda a palavra. Hoje você vai observar a diferença que faz você entender uma palavra e você não entender as palavras. Pessoas que entendem a palavra vivem de uma forma. Pessoas que não entendem uma palavra vivem de outra forma. Olhe para cá um pouquinho, deixa a sua Bíblia marcada, olhe para cá, olhe para mim. Eu considero que esse tempo é o tempo mais difícil que está sendo para poder então se ministrar a palavra. Eu acredito, particularmente acredito nisso. Por quê? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde as mídias, da forma que é boa, mas também é ruim. Você consegue hoje, mesmo sem vir à igreja, ouvir um bom louvor na sua casa. Você entra lá no YouTube, tem lá bandas e shows de todas as formas. Você digita lá pastores no Google ou no YouTube, tem dezenas, centenas de milhares de pastores bons que têm as suas palavras então colocadas lá. E aonde que está o problema? O problema é que a maioria das pessoas, elas hoje estão ouvindo isso, amanhã estão ouvindo aquilo, e à medida de ouvir isso e ouvir aquilo, elas perdem então a referência e o direcionamento com Deus. Eu sinto em Deus de falar isso agora para vocês. No começo da minha conversão, quem me levou para a igreja foi o irmão do pastor Fernando Manuel, que eu tenho uma gratidão eterna pela vida desse homem. Ele que me apresentou Jesus e eu fui para a igreja então através da vida dele. E quando então eu me converti, eu trabalhava em uma turma, cortava cana. E nessa turma tinha pessoas de várias denominações. A hora que eu cheguei falando que eu havia me convertido, essas pessoas chegaram e começaram a questionar e a falar da igreja, a falar das coisas, a falar um monte de coisa, e minha cabeça deu um pane. Ninguém havia pregado para mim e me levado até a igreja. Mas após o momento que eu estava indo na igreja, essas pessoas então pegaram e começaram a colocar caraminholas na minha cabeça. Pegando um gancho aqui em uma frase do Augusto Cury, qual é a melhor igreja? A que nós estamos. Qual é a melhor família? A que nós temos. Qual é a melhor casa que existe? A que nós moramos. Qual é o melhor carro? O que nós temos. Qual é a melhor mulher ou qual é o melhor marido? O nosso cônjuge. Quem são os melhores filhos? Os nossos. Se nós não tivermos esse senso de pertencimento, nós vamos ter dificuldade. E eu comecei então a ir em várias igrejas. E eu ia em uma, ia em outra, ia em outra, ia em outra. E eu a cada dia que passava eu ficava mais frustrado. A cada dia que passava eu ficava mais entediado, a ponto de eu quase me desviar. Não me desviei, por causa do irmão João, tio do Daniel. Um dia eu apresentei ele aqui na igreja, que ele ficou comigo várias horas falando comigo. E ali então o irmão João falando comigo, me discipulando, me orientando e fazendo com que tudo isso então diminuísse sobre a minha vida. Tudo isso porque
eu não tinha conhecimento da palavra. Como disse o Arão na quarta-feira aqui, quem tem conhecimento na palavra e firmeza nessa palavra, irmãos, ele não se desvia. Os ventos das doutrinas não vai pegar a nossa vida. Nós não podemos viver por show, nós não podemos viver por movimentos, nós não podemos viver por nada disso. Nós precisamos viver em um corpo, em uma igreja, em um pertencimento, através da palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, e essa palavra se manifestando em nós e através de nós. Diante de tantas situações e diante de tanta circunstância, nós estamos vendo pessoas não pertencer, pessoas não firmarem raiz, pessoas não então estruturarem a sua fé. E na igreja há uma probabilidade muito grande disso acontecer também, que as pessoas elas começam, vai bem, mas os problemas chegam, as dificuldades chegam. E a hora que chegam os problemas e as dificuldades, aí que vamos ver quem está firmado e consolidado na palavra. Por isso que o entendimento disso precisa acontecer na sua vida. Por isso que quando você entende a palavra entra dentro de você, muda tudo, e aí nenhuma pessoa vai conseguir mais roubar aquilo que Deus plantou em sua vida, jamais. Fique na palavra, irmãos, permaneça na palavra. Nós falamos sempre uma frase: fique na palavra e volte com o seu testemunho. Não seja pessoas que vivem de qualquer forma, tenham um propósito, tenham um objetivo. Eu estou aqui para quê? Que nem nós estávamos agora há pouco adorando, nós adoramos. Agora há pouco nós estávamos ofertando, nós ofertamos. Agora nós estaremos ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Procure não se movimentar, procure não perder o rumo, procure ser uma pessoa entre 2018 com o objetivo de trazer caneta, fazer anotações, pegar então referências, mudar a sua vida e aprender. É constatado que apenas 30% de uma mensagem de 1 hora você vai conseguir se lembrar 2, 3 dias depois, e talvez 7, 8% só na outra semana. A maioria não se lembra o que foi ministrado no domingo passado, na virada. Há alguns que não sabem, só sabem que foi bom o culto na quarta-feira com o pastor Arão, mas alguns nem se lembram a mensagem que então ministrou. Hoje a Marcela me mandou um WhatsApp dizendo para mim os 4 ingredientes do óleo da unção. E eu disse assim, ela pegou, ela entendeu, ela está firmada. Por quê? Está ligado. Olha para o seu irmão e diga assim: fique ligado. Fale mais forte: fique ligado. Aprenda a palavra e volte com o seu testemunho. Amém? É na palavra que o irmão do seu lado vai chamar você para conversar? É na palavra que o irmão perto de você vai começar então mexendo em alguma coisa para tirar a sua atenção? É na palavra que então alguma pessoa se levanta, alguma criança faz algum tipo de barulho perto de você? Mas não deixe nada roubar a sua atenção. Esteja focado. O estágio maior de foco na nossa vida se chama flow. Quando nós focamos e nada rouba aquilo de nós, nós olhamos, nós fechamos tudo o quadro dos lados e só conseguimos enxergar aquilo que nós estamos focados. É assim que nós precisamos estar. Em flow, em estado de foco concentrado, para que nada roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Lucas 5:1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2: viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para pescar.
Simão então respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está me dizendo isso, vou lançar então as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Pai, revela essa palavra ao nosso coração, que nós possamos entender e praticar, Senhor, a mesma, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que Deus colocou em meu coração e o texto que Deus então... Se você que está fazendo o devocional, esse devocional, ainda nós temos uns 5 ou 6 ali na porta, e você que quiser então adquirir, você vai ser muito abençoado com esse devocional. Na sexta-feira nós fizemos uma lição aqui que foi Mateus capítulo 13. E Deus então, a hora que eu estava lendo, Deus então me deu essa palavra, Deus me deu essa mensagem. E à medida que eu estava então rascunhando essa mensagem, Tailinha estava limpando lá em cima junto com a Branca, e aí eu gritei na escada: Taila, vai lá, precisa comprar lá feijão e saquinho, e faz esses saquinhos aí para mim. Deus me deu a palavra naquela hora e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Deus falava comigo: eu quero tirar o meu povo do comum e levar o meu povo para o extraordinário. Diga comigo: do comum para o extraordinário. Diga novamente: do comum ao extraordinário. Preste atenção comigo, quem era Pedro? A Bíblia diz que Pedro ele era um pescador. Pescador era algo comum, algo natural. Ele era uma pessoa que vivia de uma forma comum. Ele saía para pescar, um dia ele pegava, no outro dia ele não pegava. Um dia eles tinham dinheiro, outro dia eles não tinham dinheiro. Um dia eles se alegravam, outro dia eles não se alegravam. Porque ele tinha uma vida comum. E à medida que Pedro então, Jesus encontra Pedro, o caminho dele se tromba, o caminho dele se cruza. Amados, o que acontece? Acontece uma mudança, acontece uma metamorfose, acontece uma transformação, acontece então algo extraordinário na vida de Pedro. Pedro empresta o barco para Jesus pescar. E à medida que Pedro então empresta o barco para Jesus pescar, Jesus dá uma palavra para ele que muda a história dele completa. Pedro veio de uma família de pescadores, seus pais eram pescadores, muito provável dos seus avós ser pescador, porque a maioria dos filhos querem seguir a sequência do pai. Eu ainda falei, brinquei de manhã, quando eu trabalhava na roça, o Rafa então queria trabalhar na roça. O Rafa era pequenininho, queria trabalhar na roça. Aí eu fui trabalhar de motorista, então o Rafa queria ser motorista. Quando eu fui trabalhar então de vendedor, o Rafa também queria trabalhar também de vendedor, e ele foi crescendo. Aí à medida que nós abrimos a nossa empresa, o Rafa queria então ser empresário. E agora então, imagina o que o Rafa quer ser. Imagina o que o Rafa quer ser. Pergunta para ele, é isso. Porque isso acompanha a vida dos filhos. Os filhos, a tendência dos filhos, eles seguirem o caminho do pai. É eles andarem então na rota que o pai está andando. Esse é o caminho dos filhos. E ali então Pedro, pescador, seus pais pescadores, seu avô pescador, muito provavelmente depois de Pedro então constituir seus filhos e a sua família também eram pescadores. Mas espera aí, ele cruzou o caminho de Jesus. Todos que cruzam o caminho de Jesus têm a sua vida mudada. Deus muda essa pessoa de fase.
Deus arranca essa pessoa dessa situação e leva para outra situação, arranca de uma condição e leva para outra condição. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Eu cruzei o caminho de Jesus. Eu creio que mais pessoas aqui também cruzaram o caminho de Jesus. E se você cruzou o caminho de Jesus como eu cruzei o caminho de Jesus, o que vai acontecer com você? Sua vida vai ser mudada. Você vai sair do comum para viver uma vida extraordinária. Mas pastor, para mim sair da vida comum para viver uma vida extraordinária, irmãos, entre a promessa e a conquista tem um chão, tem um caminho, tem uma história. E aí que entra então essas 4 sementes que eu quero que você pegue elas e comece a observar junto comigo. Pegue uma semente dessa daí e segure nas suas mãos. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Aqui está a chave de tudo. Pula um Juan. Pedro tinha uma vida normal, pescador, filho de pescador, só sabia pescar. Mais um Juan. Só que Jesus cruza o caminho de Pedro e tem a transformação. Mais um. A entrega da promessa, tirando então de uma vida comum para uma vida extraordinária, mas nós precisamos ter duas ações. Vamos lá, Juan. Pode ir. Primeiro, você precisa ser inteligente. Diga comigo, eu preciso ser inteligente. Todos nós somos inteligentes por natureza. Porém, uns usam e outros não. Uns desenvolvem isso e outros não. Deus não faria seus filhos diferente em nível intelectual. Deus não daria mais sabedoria para um do que para outro, mais inteligência para um do que para outro, melhor dizendo. Deus não faria isso. Deus entrega para todos da melhor maneira. Porém, uns usam mais e outros menos. Então, primeiro, você precisa ser inteligente, entender a palavra. Segundo, você precisa ser resiliente, ultrapassar as barreiras. Ser resiliente é como um bambu, à medida que você recebe um vento, ele enverga, mas ele volta ao seu estado. Ele balança, mas ele volta. Ele não cai, ele não quebra, ele não rompe. Ele continua caminhando o caminho. Então aqui está então o segredo para nós então vivermos essa vida. Mateus capítulo 13, nós vamos falar sobre 4 pontos. E aqui está então o texto, na onde que nós então estudamos no devocional. Primeiro ponto, primeira semente que eu quero que você pegue, caroço de feijão branco. 4 tipos de pessoas que cruzam o caminho de Jesus. 4 tipos de pessoas que ultrapassam então e chegam na direção do Senhor. E você vai perceber que só uma então tem sucesso. Primeiro, os que não entendem direito, o quê? As promessas. Olha para o multimídia e veja comigo. Pessoas que não entendem direito as promessas. Elas estão na igreja, mas não entendem nada. Elas vêm no culto, mas não entendem nada. Olha o que diz o texto, Mateus 13, 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Diga comigo, uma semente que cai na beira do caminho é uma pessoa que não entende a palavra. Logo se rouba tudo. Logo o inimigo vem, irmãos, e rouba tudo. O inimigo rouba a fé. O inimigo rouba a expectativa. O inimigo rouba então aquilo que está sendo plantado. Quantas e quantas pessoas que estão aqui, que acabam o culto e dizem assim: eu não entendi nada. E olha que nós procuramos usar uma linguagem bem simples, para que todo mundo entenda, para que todo mundo consiga compreender e captar a mensagem. Porque a mensagem só vai fazer efeito na nossa vida, irmão, se eu entender ela. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É tempo de
cada um de nós, amados, entender a palavra. Quando eu estava lendo isso, Deus, Ele então revelou isso para mim. E eu perguntando para Ele: Senhor, mas por que, né, essas coisas todas? E você vê pessoas que não avançam, não rompem na vida, não rompem na fé, não rompem então na sua família, não rompem então na história. E aí então Ele me mostrou: são pessoas que não entendem a palavra, meu filho. Eu te pergunto, você tem se esforçado para entender a palavra? Você é uma pessoa que se preocupa com a sua vida? Você está aqui na igreja por quê? Você deve aprender. Um levita que não aprende a palavra, quantos levitas que nós já vimos que se desviaram? Quantos pastores? Quantos discípulos que então se desviam no meio do caminho? Por que isso? Porque não entendem a palavra. Quem não entende a palavra, a semente é a mesma. Só que ela cai na beira do caminho, as aves levam embora, rouba. Por quê? Fica na superfície. Pastor, como eu posso então entender a palavra? É simples. Leia a Bíblia. Pegue essa palavra, folheie ela, leia ela. Pegue o livro e leia o livro. Participe das reuniões de impacto que nós temos. Por exemplo, nós tivemos a nossa vigília no sábado. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Sábado a vigília estava uma bênção. Pastor Doni, pastor Achene estão... Sexta-feira, desculpa. Estavam fazendo então essa vigília. Todos os meses tem essa vigília. É a primeira sexta-feira de cada mês. Marque isso na sua agenda e venha. É importantíssimo você estar nesses dias, para você receber a direção, para você receber então o movimento de Deus e ser impactado pela glória de Deus. Isso é ouvir a palavra e entender. Mas aqueles que não entendem, estão dentro da igreja, mas não entendem nada. Por isso que você vê pessoas que não mudam de vida. Estão, mas é como não estivesse. Quantos estão aqui? Preste atenção aqui. Segundo, pega outra semente. Pegou uma, se você quiser guardar no seu bolso, você pode guardar. Pega a segunda. Os que são emotivos. Olha lá. Aqueles que se emocionam, mas eles não se convertem. Se emocionam, choram, se alegram, mas na realidade nunca se convertem. Pessoas que infelizmente não se convertem. Ela só deixa a sua palavra entrar só na sua alma. Por isso que você vê pessoas parecendo que está cheia de Deus, mas não está convertida. Olha o que diz o texto, 13, 20 e 21. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Agora sim, agora encontrei meu lugar, agora sim, agora eu então estou entendendo a palavra, agora sim, agora eu vou então viver. Mas nada, ela não entendeu, ela só se alegrou, só mexeu na alma dela. Todavia, visto que isso não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo então abandona. Esse é o segundo tipo de semente. Pessoas que caem então, irmãos, caem então em terrenos pedregosos. Se eu colocar aqui talvez 2, 3 centímetros de terra no altar e colocar então essa semente vai germinar. E ela vai então até produzir. Não sei se você se lembra na escola que as professoras ensinavam a gente a plantar feijão em um algodão. Ele crescia, ele nascia, ele crescia. Mas ele sobrevivia muito tempo? Sim ou não? Porque não tem raiz. Assim é a vida de muitas pessoas. Pessoas que não têm raiz. Pessoas que são levadas por ventos de doutrina. Hoje estão nessa família, amanhã estão naquela família. Hoje querem, amanhã não querem mais. São pessoas emocionadas. Não são pessoas alicerçadas. Pessoas alicerçadas, irmãos, pode bater o vento que for, pode chacoalhar do jeito que for, mas não vai cair. Deixa eu te dar um conselho para você. Igreja
é exatamente uma família. Tem problemas, tem dificuldades, exatamente como uma família. Eu ainda brinquei aqui, usei uma ilustração aqui de manhã, e eu quero usar ela agora à noite. Eu sou de uma família de 6 irmãs. Quantas irmãs que eu falei? 6 irmãs. Agora, graças a Deus, só falta uma para se converter e outra que deu uma desviadinha, mas já volta. Mas 4 já estão convertidas, já estão no Senhor. Eu nunca, na minha vida inteira, eu fiz 40 anos quarta-feira, eu nunca vi as 6 irmãs conversando entre si. Nunca. Sempre uma está brigada com outra. Isso é família. Acontece assim na sua família também? Tem uns fights de vez em quando? Tem ou não tem? Isso é família. Só que vai mexer com uma delas, eu tenho certeza que a outra também vai comprar a briga e a dor, porque está no sangue. E quando está no sangue, mesmo que a pessoa está meio que assim, mas ela vai para a briga e também compra também a causa. Isso é uma família. Assim é a igreja. A igreja é a mesma coisa. A igreja vai passar momentos, irmãos, que você vai estar muito bem. Vai ter momentos que vai passar alguma tribulação. Algum irmão vai olhar de cara feia para você. Alguém vai dar uma apertada em você. Alguma coisa vai acontecer e você vai ficar meio que no estreito. Isso é normal acontecer. Porque nós somos uma família. E a família, isso tudo faz parte. Só que de tudo isso, irmãos, nós precisamos nos alegrar que o Senhor, Ele vem buscar a sua noiva, um corpo, uma família. Ele não vem buscar uma pessoa. Eu não sou uma pessoa individual aqui nessa terra. A minha família não é alguma pessoa individual aqui nessa terra. Eu tenho responsabilidade de me conectar com outras pessoas, para que assim nós possamos então fazer com que o reino dele cresça e avance aqui. Segundo tipo de semente, semente que cai na beira, semente que cai em meio às pedregais da vida. Pessoas que são apenas emocionadas, pessoas que vivem só nas emoções. Queima, perde, essas logo vão embora. Terceiro tipo de semente, pega o terceiro tipo de semente. Os indecisos. Estão com um pé dentro e outro fora. Não tem resiliência. São pessoas que não têm pertencimento. São pessoas que não querem então se envolver. Eles não são decididos. Eu quero e quero. Irmãos, se não for para decidir, nós não conseguimos fazer nada. No trabalho, na família, até de família nós trocamos toda hora se não for para decidir. Por quê? Porque nós precisamos decidir. Eu, por exemplo, quando a pastora casou comigo, eu pesava 70 quilos. Eu tinha um corpo bonito. Eu era um cara forte. No comecinho magrelinho, depois eu fui melhorando. Mas eu era um cara bonito. E o tempo foi passando. Como no deserto, as roupas foram enlarguecendo. Algumas saliências aconteceram. Mas ai dela trocar eu. Por quê? Porque nós temos então, nós decidimos nos casar e viver todos os dias da nossa vida juntos. Já fez 24 e nós faremos 50 e mais anos de casados em nome de Jesus. Porque nós decidimos. Quem decide, vai ter momento que vai querer ir, mas vai falar, não vou, eu decidi. A mesma coisa eu com ela. Assim somos nós. Nossa vida na igreja, nossa vida no caminho do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para que você decida fazer parte dessa família, decida fazer parte desse, pertencer a essa organização, decida pertencer ao corpo de Cristo.
Não fique indeciso, hoje eu quero a fé cristã, amanhã eu não quero a fé cristã. Hoje eu estou, mas amanhã eu não estou não. Sabe, eu sou, mas eu não sou, eu estou. Não, vamos mergulhar. Cristo morreu por nós. Pagou o nosso preço, derramou o seu sangue precioso pela minha vida e pela sua vida. Então vale a pena eu e você então mergulharmos e decidirmos viver uma vida na presença dele em nome de Jesus, amém? Olha o que diz o texto, Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, diga comigo, os espinhos. Esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas o sufocam e a torna então infrutífera. Repare, não sei se você tem reparado em cada texto, todos ouvem a palavra. Você reparou isso? Todos ouviram a palavra. Da mesma maneira. Todos receberam a semente, todos ouviram a palavra. E ali então nós vamos perceber o que? As preocupações dessa vida. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, que carro que eu vou ter amanhã, como que vai ser minha casa amanhã. Pare de pensar sobre isso. A Bíblia diz assim que basta cada mal o seu dia, cada dia o seu mal, e que até dos lírios do campo o Senhor Ele cuida. Até as aves dos céus, Deus se preocupa, quanto mais eu e você. Ali está então a nossa vida, não se preocupe com isso não deixe essa preocupação tirar você. O engano das riquezas, de que adianta nós trabalharmos, ter, encher o nosso bolso de dinheiro, encher a nossa conta bancária de dinheiro, mas nós não alcançarmos a salvação. No céu não entra dinheiro, no céu não entra carro, no céu não entra casa, no céu só entra almas transformadas. Então, amados, é tempo de nós entendermos. Não vamos ficar correndo atrás das coisas, não. Não vamos ficar deixando isso tudo sufocar a nossa vida. Olhe para cá, preste atenção. Eu conheço pessoas que se converteram na pior miséria que há. E Deus começou a abençoar. Deus começou a multiplicar. Deus começou a prosperar. E a hora que a pessoa prospera, ela vai embora. Eu já ungi, talvez dezenas de empresas, de pessoas que se converteram, Deus fez deles empresários, porque há um legado e um chamado de Deus na nossa vida. Você pode perceber que há uma unção de prosperidade sobre nós, sobre essa igreja, isso é nítido. As pessoas que chegam, elas começam a ter a sua vida financeira, a sua vida empresarial, a sua mente destravada, muda de trabalho, volta a estudar, começa então a mudar de vida, tem algo diferente. E essa é uma unção que carrega então a nossa vida, então ela tem essa unção. E essas pessoas então passam, mas cadê? Pessoas que não tinham trabalho, pessoas que não tinham uma família, pessoas que não tinham então, e de repente tem, só que aí o engano das riquezas cresce e sufocam. A Bíblia diz assim: aquilo que for para te tirar da presença de Deus, arranque e jogue fora. Mesmo se for o seu olho ou a sua perna, disse o Senhor então para aqueles homens. Claro que você não precisa arrancar o seu olho e nem cortar a sua perna, mas ele está dizendo sobre partes importantes. Se aquilo te fizer você então se desviar do caminho do Senhor, pare. É melhor perder fisicamente aqui nessa terra do que perder a nossa salvação diante do Senhor. Deus, Ele quer, isso é a semente que cai na beira do caminho, ou melhor, essa é a semente que cai então em meio aos espinhos. Ela cai, ela nasce, ela germina, a pessoa se converte, a pessoa começa a crescer, ela começa a viver, só que os espinhos vão crescendo, porque os problemas existem, as dificuldades existem. Nós somos uma igreja sacerdotal, nós ensinamos o sacerdócio para as pessoas, nós entregamos o sacerdócio para as pessoas todos os cultos, nós ministramos sobre o sacerdócio. O que é isso? É que cada pessoa tem a responsabilidade na sua casa. Nós somos muito mais de 150 casas hoje aqui na cidade. Como que eu vou dar conta de cuidar de 150 famílias? Como que os nossos pastores vão dar conta de cuidar de 150 famílias? Jamais. Por isso que nós ensinamos o sacerdócio para que cada um então cresça. Porque
o sufocamento dessa vida vai crescer. Os problemas vão crescer. As contas chegam. Muitas vezes os problemas familiares acontecem. Muitas vezes alguns problemas de enfermidade chegam. E aí o que eu faço? Qual que é a minha ação sobre isso? Eu continuo crescendo. Eu não permito que aquilo me sufoque, porque eu sou uma pessoa resiliente. Eu aguento as provações e as pancadas que essa vida tem. Aí está o detalhe, aí está o segredo das pessoas. Amém ou não amém? Então esses são os indecisos. Descartamos 3 sementes, amém ou não amém? Quarta semente e última, pega essa semente. Já eu volto a falar de Pedro, não esqueci de Pedro não. Quarta semente. São os. Bom, se você conseguir falar forte, talvez eu acredite que você é decidido. Vamos lá? Olha como está melhorando. Muito bem. Quarto tipo de semente são das pessoas decididas. Irmãos, pensa num cara decidido. Não tem nada que eu quis na minha vida até hoje que eu não conquistei. Nada. Até a mulher. Ela não queria casar comigo. De jeito nenhum. Ela tinha raiva de mim. E falava, não caso com esse, não namora com esse de jeito nenhum. Olha lá, tá aí. Queimou a língua. Deus, Ele entrega aos seus filhos aquilo que os seus filhos desejam. Mas você precisa ser decidido. Você precisa ser uma pessoa firme nas suas decisões. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você está buscando. Você precisa saber o que está acontecendo na sua vida. E olha o que diz: os que entendem a palavra e pertencem a uma família. Mateus 13, 23. E olha o detalhe desse texto. Eu coloquei até em negrito para que você possa fixar melhor. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra aqui está o segredo. Você entender. Você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe onde você quer chegar diante de Deus? Você sabe para onde você está indo? Quem não sabe aonde quer chegar, a qualquer lugar está bom. Quem não sabe o que quer da vida, o que conquistar durante a sua vida inteira está bom. Quem não sabe então o tipo de família que quer, a família que tiver está bom. Quem não sabe a vida espiritual que quer, a qualquer vida que tiver está tudo bem, porque ele não tem um limite, ele não tem uma busca, ele não tem um ponto, ele não tem um alvo, ele não tem um foco, ele não tem um objetivo, ele não é decidido. Ele não tem então um motivo para acordar de manhã e falar assim, eu vou. Ele não tem uma meta para buscar, ele não tem então um caminho para poder seguir. Ele vive. E estamos cheios de gente que vive por aí. Olhe para cá e olhe um dado importantíssimo que você precisa ter. Só 8%, quantos que eu disse? 8% apenas das pessoas vivem acima da média. 8. Cada 100 pessoas que você vê, só 8 vive acima da média. O restante, na média ou abaixo da média. Deus não nos fez para viver nenhuma média. Deus nos fez para viver a excelência. Deus quer nos tirar do comum e trazer-nos para o extraordinário. Nós não podemos aceitar, mas nós temos que ser pessoas decididas. Decididas contra o quê? Contra o demônio. Quando ele vier para a nossa vida, nós vamos na frente dele em nome de Jesus e vamos mandar ele embora. Quando chega a enfermidade, eu entendo quem eu sou decidido, eu sei que eu tenho a cura de Deus sobre a minha vida, e eu vou orar, vou determinar, e a cura vai acontecer, e o milagre vai acontecer na minha vida. Quando o problema se levantar, quando então a tribulação chegar, quando então as manifestações demoníacas acontecer, nós vamos então repreender, e o mal vai bater em retirada, e eu vou viver uma vida de vitória, porque eu sou decidido, eu sei quem eu sou, e sei para onde eu estou indo.
Essa é a motivação da nossa vida. Eu entendo quem eu sou diante de Deus, eu entendo o que Deus tem para a minha vida, eu entendo que o sacrifício dele foi então valoroso para a minha vida, não foi então alguma coisa qualquer, foi algo importante e extraordinário. Eu entendo, e quando eu entendo, eu desfruto. Eu quero que você entenda em nome de Jesus que Deus te fez para viver uma vida extraordinária. Não foi para viver uma vida comum, não foi para viver uma vida qualquer, não foi para viver de uma maneira normal. Quem vive uma vida normal briga direto. Quem vive uma vida normal fica endividado direto. Quem vive uma vida normal chega a janeiro não tem dinheiro para nada. Quem vive uma vida normal não tem perspectiva porque não sabe o que vai acontecer amanhã, não tem nenhum tipo de perspectiva na vida. Pessoa que vive normal. O filho fica doente, ele vai para o médico. A mulher fica doente, vai para o médico. O marido fica doente, vai para o médico. Isso é quem vive uma vida normal. Quando então anuncia um corte na empresa, fica com medo de ser cortado, de ser mandado embora. Isso é viver uma vida normal. Viver uma vida normal é entrar num culto e sair da mesma maneira que entrou. Isso é viver uma vida normal. Isso é olhar para os filhos e ver os filhos nas drogas, ver na prostituição, ver na mentira, ver na fornicação, ver nos problemas, e é tudo normal. Isso é viver uma vida normal. Deus não nos fez para viver uma vida normal. Deus nos fez para viver uma vida extraordinária. Só que para mim viver uma vida extraordinária, eu preciso entender, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber aonde eu estou, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Aí está o detalhe, aí está o segredo da nossa vida. Mas a maioria não consegue compreender isso. São sementes que caem na beira do caminho. São sementes que caem então em meio a terras pedregosas. São sementes que caem então em meio aos espinhos. Acaba tudo. Agora quem sabe, quem conhece, quem olha e entende a palavra, olha o que diz o texto. Não, volta. E um dá uma colheita de 100, e a outra dá uma colheita de 60, e 30 por 1. 100, 60 e 30 por 1. Essa é a colheita que nós vamos ter diante do Senhor. Só que eu preciso entender. Uma semente é plantado, caiu na beira do caminho. As aves vieram, levaram embora. Quem é você? A segunda semente foi plantado em terrenos pedregosos. Nasceu, não tem raiz. Cresceu, mas o sol escaldante queimou. Acabou. A outra semente foi plantado em meio aos espinhos. Cresceu, nasceu, cresceu, sim. Foi crescendo, sim. Mas à medida que os matos, as ervas daninhas foram crescendo, tampou, matou, prendeu essa pessoa. Acabou. Só sobrou uma. E eu não sei se você é essa uma. Essa semente que vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. É essa semente. Eu quero ser essa semente. Que ouço a palavra e entendo a palavra. Eu volto em Pedro agora, para mim fechar então essa mensagem para que você entenda. Pedro, junto com centenas, milhares e milhares de pessoas, ouviram a palavra. A Bíblia diz que só em uma multiplicação de pães e peixes 5.000 homens foram alimentados. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais de 20.000. Muito provavelmente de mais de 1 milhão de pessoas ouviram então Jesus passar e cruzaram o caminho de Jesus. Mas poucos apenas conseguiram emplacar. Aqui está então, eu volto para a história de Pedro. Pedro foi uma semente que caiu em terra boa. Teve seus percalços? Teve. Negou, repreendeu o mestre, quando Jesus estava falando que era então necessário ele ser traído.
e ele ser então, crucificado, ele repreendeu o mestre. E o mestre então olha para ele e repreende o demônio que está na vida dele. Traiu, ou melhor, negou, repreendeu o mestre. Quando Jesus morre e ressuscita, ele volta a pescar. Mas a hora que ele viu Jesus de novo, ele disse assim: espera aí, vai acontecer. Vai acontecer. As coisas vão acontecer, as mudanças vão acontecer, a transformação vai acontecer, as renovações vão acontecer. E sabe o que aconteceu? De verdade. Pedro, olha o que a Bíblia diz. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas convertidas. É algo de uma pessoa normal ou extraordinário? Normal ou extraordinário? Segunda ministração de Pedro, 5.000 almas se converteram. É algo de alguém normal ou extraordinário? Extraordinário, irmãos. Algo extraordinário. A Bíblia diz que eles subiram ao templo então na oração, e ele estende a mão e o aleijado fica de pé. Irmãos, muitas coisas aconteceu com a vida então de Pedro. Deus usou a vida desse homem. E detalhe, disse assim: Pedro, tu és rocha, terra firme. Eu só construo em terra firme, Pedro. Você é decidido. Você é alguém arrojado. Você é alguém, vai lá, fala aí alguma frase aí assim: marrudo, ponta firme, que mais? Arrojado. Vai lá, Pedro, você é. Pois bem, era Pedro. Acabou, né? Jesus falou assim: Pedro, você é firme, você é forte, você é rocha, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja, Pedro, sobre a sua vida. E detalhe, hein, Pedro? As portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Aleluia. Eu quero te dizer, queridos, que Deus quer estabelecer sobre a sua vida algo duradouro para todos os dias dessa terra e dessa vida. Deus não quer construir algo em você que amanhã vai acabar. Deus está construindo um legado sobre a nossa vida que vai durar. Olha, a igreja do Senhor Jesus, já se passou 2.000 anos essa fala de Jesus, e ainda continua, porque Pedrão estava lá, firme, forte, ouviu a palavra, entendeu a palavra, falou assim: deixa comigo, Senhor, deixa comigo que eu vou levar então essa coisa para frente. Aí eu te pergunto, e você? Você vai bater no peito essa bola e vai lá assim: deixa comigo, Jesus, deixa comigo que eu vou cuidar da minha família, deixa comigo que eu vou cuidar dos meus filhos, deixa comigo que eu vou ganhar então a minha família, deixa comigo que eu vou então trabalhar bem aqui para o Senhor, deixa comigo, Senhor, porque eu quero ser construído aqui, eu quero que algo seja construído através da minha vida. É isso que eu e você precisamos buscar. Pedro, de um pescador comum para um ganhador de almas. De alguém que pescava, e detalhe, frustrado porque nem pescar direito ele pescava. A noite inteira não pegou nenhum lambari, nenhum lambarizinho, uma tilapinha, nada, nem um girino, nem sapo vinha na rede dele, nada. A pescador de homens. Cada tarrafada do homem, cada tarrafada do homem, cada tarrafada do homem. É assim que Deus quer fazer de você, queridos. Deus transforma homens e mulheres comuns em homens e mulheres extraordinários. Eu quero ser um. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto, quinto, sexto? Cadê o centésimo? Cadê? Eu quero que Jesus venha transformar a minha vida e faça de mim uma pessoa extraordinária. Em todos os sentidos e em todos os momentos da minha vida. Porque a Bíblia diz que tudo que chegar em minhas mãos para fazer, eu devo fazer com toda a excelência. Eu não sei o que você vai fazer com essa semente. De manhã teve uns que falou para mim que comeu.
Fica à vontade, eu não comi. Mas teve uns que comeram, outros guardou. Eu estava com a outra calça, o outro eu coloquei dentro do bolso da minha calça. Para mim então guardar ela, para mim poder ver. Eu sou essa semente. E essa semente que vai produzir 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Eu não aceito mais viver uma vida medíocre, na média ou abaixo da média. Eu declaro que viverei uma vida extraordinária em Cristo o Senhor. Eu creio que Deus vai me usar, creio que Deus vai então sustentar e creio que Deus fará grandes coisas através da minha vida e também creio que vai fazer isso sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Pega essa semente, se coloque de pé, ministério. Olhe para essa semente. Olhe para essa semente. O que você deseja que o Senhor faça com você em 2018? O Senhor, Ele disse para mim, volte a sonhar. O Senhor, Ele fala para você nessa noite, volte a sonhar. Meus filhos, o sonho que eu tenho para você são maiores até do que os seus. O que eu tenho para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pensa, meu filho. Olhe para essa semente. Pense no seu futuro, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, nas suas finanças, na sua história. Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Para que você viva uma vida extraordinária. Queridos, não podemos parar. Não podemos paralisar a nossa vida. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós pularmos de fase. Prosseguirmos. Avançarmos. Ultrapassar então as barreiras e os sentidos que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Comece a orar e falar com Deus. É você e Deus. É você e o Senhor. Feche seus olhos e comece a orar. Sei que não há nenhuma provação Vai orando. maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Aleluia. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Eu creio, Senhor. Tão grandes que nem pode imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou
continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. E diz meu filho, vim te consolar. As promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Se está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Feche seus olhos um pouquinho. Qual é o lado que você está? Pegar. O que você quer que aconteça na sua vida? É um tempo de você apresentar agora ao Senhor. Nós vamos orar. Deus vai fazer essa semente germinar, produzir frutos a 100, a 60, a 30 por 1, de acordo com a palavra dele. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos. Estamos, Senhor Deus, Senhor, no teu altar, apresentando, Senhor Deus, a vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, Senhor, mudando de homens e mulheres, Senhor, comuns, de vidas, Senhor, comuns, para uma vida extraordinária, de uma maneira, Senhor, especial, de uma maneira, Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde cada um deles possam se surpreender, segundo o seu caminho, segundo o seu propósito. Em o nome de Jesus, nós aqui, Senhor, nós cancelamos toda a investida de Satanás, que tenta paralisar essas conquistas, que tenta paralisar essas vidas. Sejam repreendidos agora no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai tocando, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos de uma forma especial, para ver, Senhor, transformação, para ver, Senhor Deus, milagre, para ver, meu Deus e meu Pai, Senhor, uma multiplicação, vida extraordinária, um 2018 extraordinário, Senhor, nós te pedimos, para que assim, Senhor, cada um de nós possamos colher tudo aquilo, meu Deus e meu Pai, conquistado naquela cruz, no Calvário, papai. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Peço, Senhor Deus, por cada uma das famílias. Peço, papai querido e santo, Senhor, a sua bênção para as famílias. Que haja, meu Deus, a transformação sobre famílias aqui, Senhor, nessa noite. Meu Deus, sobre vidas, Senhor, profissionais. Pessoas que estão, Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, paralisados no ministério, na vida ministerial. Que o Senhor venha desatar, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus.
levantar, meu Deus e meu Pai, Senhor, homens e mulheres, Senhor, para o trabalho, para a boa obra, Senhor Deus, na Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser como Pedro, meu Deus e meu Pai, ser transformados de um homem comum para um homem extraordinário. As mulheres, Senhor, de uma mulher comum para uma mulher extraordinária, na sua família, com seus filhos, com o seu cônjuge, no seu trabalho, na sua vida espiritual, em o nome de Jesus. Papai querido e santo, muda tudo, Senhor. Muda a história, Senhor, dessas pessoas. Muda a história, Senhor, desses jovens. Jovens que não têm um pensamento, Senhor, de avançar, em conquistar, Senhor, em fazer as faculdades, em ser, Senhor, profissionais. Que o Senhor possa mudar e abrir, Senhor, a mente, Senhor, deles, ó Papai, Senhor, e ajudá-los a romper. Homens e mulheres que têm o desejo, Senhor, de empresas, de comércio, Senhor, de indústrias. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, Senhor, abençoar e fazê-los avançar de uma forma especial. Pessoas estéreis, Senhor, que o Senhor possa trazer filhos. Pessoas, meu Deus e meu Pai, Senhor, com a vida, Senhor, no relacionamento, Senhor, paralisado, que o Senhor possa, ó Deus, desatá-los nesse momento. Que 2018 seja um ano, Senhor, extraordinário, onde haja, Senhor, a mudança, onde haja, Senhor, a transformação, onde haja, Senhor, algo diferenciado, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, cada um dos seus filhos que entenderam a palavra, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa produzir, Senhor, os frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1, segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Diga: eu recebo esta palavra e creio que 2018, do comum para o extraordinário, é assim que eu viverei, em Cristo Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?